Minha fala aqui vai um pouco em relação à minha atuação como parlamentar ano passado e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a CE, e também como presidente da CPI, e um pouco das coisas que eu entendo que acontecerão nesse nosso novo ano de 2016. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, apesar do conturbado momento político e a grave crise econômica, a Comissão de Educação cumpriu o seu calendário de 2015 com eficiência, produtividade e principalmente com participação colaborativa da classe política e da sociedade civil. Foram proferidos pareceres em 34 projetos de leis que avançaram para o exame de outras comissões e foram enviados diretamente ao plenário. Na soma parcial, contabilizamos a significativa marca de 100 projetos de lei ou resolução deliberadas pela comissão em 2015. Votamos 142 requerimentos próprios e apresentamos 68 emendas de comissão ao longo destas deliberações. Assim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e parlamentares, fechamos 2015 com um balanço altamente positivo, totalizando 349 deliberações. O que isso significa em termos de produtividade? Se dividirmos esse resultado pelas 77 reuniões realizadas, obteremos a média de 4,5 decisões por reunião. Nenhum resultado desse vem de graça, precisa ser conquistado. Este resultado veio do trabalho coletivo da equipe e dos senadores e senadoras membros da CE, no qual Vossa Excelência também faz parte. Já como senador, orgulho-me de ser o autor, até o momento, de 39 projetos de lei que estão tramitando nessa casa. Paralelamente, sou relator de 23 projetos que os nobres colegas a mim confiaram essa tarefa e também presidente da CPI do futebol, a qual apresentará resultados significativos, que caberá, presidente, um discurso único sobre o assunto, eu tenho certeza disso. Nesse início de segundo ano de mandato no Senado Federal e na presidência da Comissão de Educação, Esporte e Cultura, renovo o compromisso de discutir e deliberar sobre matérias que valorizem o professor, sistematizem o ensino e protejam o aluno. Os contingenciamentos e corte nos gastos públicos para que o governo alcance a meta fiscal serão entraves, com certeza, que nós teremos que superar com muito diálogo e entendimento. Ressalto ainda a aprovação do parecer do PLS de minha autoria, que dispõe sobre a criação do Fundo Nacional do Legado Olímpico e Paralímpico, e do PLS que propõe exigir a contratação de seguro para atletas e treinadores. Como membro da Comissão Mista da MP do Futebol, número 671, relatei a medida provisória 679, que tratava da realização de obras e serviços necessários para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nesse ano de 2016, o Brasil receberá o maior evento esportivo do planeta e, com certeza, iremos ampliar as discussões na comissão sobre assuntos que estiverem relacionados ao esporte olímpico ou paralímpico. Para isso, promoveremos um ciclo de debate sobre o legado dos Jogos do Rio 2016. Afinal, qual o destino daquelas bilionárias instalações? Há programa nos 3 níveis do governo para que os espaços sejam ocupados por atletas, jovens e a população em geral? De quem será a responsabilidade para contratar e conservar as modernas instalações olímpicas e paralímpicas? Na Comissão de Educação, também me preocupei com questões relacionadas à cultura. Neste sentido, aprovamos a diretora da Ancine e propusemos o reconhecimento do caráter educativo da capoeira e do programa de certificação do artesanato, permitindo seu ensino nas escolas públicas. Em cumprimento à atribuição constitucional e regimental, fiscalizamos a política pública dos pontos de cultura e produzimos relatórios indicando melhorias a serem implementadas para o incremento de sua execução. Em 2016, presidente, será importante produzir uma reflexão sobre o Plano Nacional de Cultura, no momento em que atingimos a meta do prazo de implementação de suas metas, estabelecidas para o período compreendido entre 2010 e 2020.
Relato ainda, presidente Romero, com satisfação a dedicação do nosso trabalho é uma bandeira que me é tão familiar. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência, tema que pretendo continuar aprofundando neste ano de 2016. Fui relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira da Inclusão, da qual me orgulho por ter aprovado no Senado Federal, por unanimidade, sem nenhuma alteração. Em parceria com as entidades afins, organizamos todos os anos uma concorrida semana de valorização da pessoa com deficiência. Além dela, realizamos um seminário para discutir sobre doenças raras. Ambos os eventos estarão na agenda desse ano, inclusive o da doença rara. Esse evento será amanhã, aqui no Senado, a partir das 8h30 da manhã. Ratifico meus agradecimentos a todos os senadores que fazem parte da Comissão de Educação. Afirmo que, em 2015, aproveitamos para dar um exemplo à sociedade de como as forças políticas podem agir em convergência com maturidade de debate, no sentido de atender ao que a sociedade espera de seus representantes. Neste ano de 2016, continuo firme e a CE discutirá matérias importantes como a realização de debates sobre a implementação e execução do ensino em tempo integral no país, que oferecerão direcionamento para a votação do PL 255 de 2014. Senhor presidente, desejamos também continuar os debates sobre a Base Nacional Curricular, cuja versão preliminar se encontra em consulta pública junto ao Ministério da Educação e que deverá ser implementada até junho. Não teria como aqui expor todos os resultados obtidos e os que desejamos alcançar em 2016, mas afirmo que continuarei firme na missão que me cabe como parlamentar, conduzindo os processos legislativos com seriedade e comprometimento. Peço a Papai do Céu que, como na legislatura passada, me oriente e me dê um seguimento da mesma forma que foi da legislatura passada, oriente a minha caminhada em 2016. Desejo que tenhamos a hombridade de condenar qualquer ato de corrupção e que jamais sejamos coniventes com o erro e a falcatrua. Finalmente, conclamo aos meus pares para que façamos um esforço concentrado, dando o melhor em prol dos brasileiros que confiaram seus votos na certeza de uma representação digna, coerente com a justiça, com a verdade e com a integridade moral parlamentar. Senador Romário, permite uma parte? Você me permite uma parte também, senador? Por favor. Senador Romário, eu não podia deixar de fazer uma parte a Vossa Excelência, no momento que Vossa Excelência faz um balanço de uma das comissões, sem sombra de dúvida, mais importantes aqui do Congresso Nacional, que é a Comissão de Educação. Vossa Excelência tem sido um presidente exemplar, mas eu quero destacar principalmente, se me permitir, Vossa Excelência sabe que temos trabalhado junto, no papel fundamental que Vossa Excelência cumpriu na relatoria do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vindo, inclusive, ao plenário, falando senador por senador, assegurando a urgência para que o seu parecer, que veio de um trabalho de quase 20 anos, Vossa Excelência, mesmo quando era deputado, já ajudou nessa construção lá na Câmara. O projeto foi daqui para lá, voltou e o seu parecer foi, então, aprovado por unanimidade. É com alegria que nós vamos festejar esse ano, um ano já do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e, claro, que faremos uma solenidade junto, como Vossa Excelência sempre faz. Vossa Excelência divide sempre quando há uma grande audiência. E um ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a alegria de ter sido o autor, e Vossa Excelência um brilhante relator aqui no Senado, com certeza esse ano será marcado como o ano que nós todos aqui, e não só autor e relator, aprovamos uma lei que traz benefício para em torno aí de quase 50 milhões de brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Paim. Posso te chamar hoje de amigo. Eu tenho certeza que esse ano de 2016 será muito melhor do que foi 2015. Em relação à relatoria da Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu fico muito feliz e honrado, fiquei muito feliz e honrado em poder ter relatado, mas eu tenho certeza que os resultados positivos não sairiam como saíram se não fosse a ajuda e a dedicação de Vossa Excelência, desde lá de trás, como autor desse projeto. Agradeço pela ajuda que
Vossa Excelência vem me dando nesse meu primeiro ano, e eu tenho certeza que nesses próximos anos nós continuaremos fazendo uma grande parceria, sempre em prol do brasileiro e principalmente daqueles que mais precisam. Senhor presidente, queria uma parte. Sim, senador Omar. Primeiro, senador Romário, foi uma grata satisfação tê-lo como colega aqui no Senado. Já o conhecia antes, você ainda parlamentar e eu como governador do Amazonas, nós privamos de amigos em comum e nos conhecemos. Mas no momento em que a política está desacreditada, ainda há o que se comemorar em relação a algumas posturas e proposições que fizemos e aprovamos nessa casa. Passamos um momento muito difícil, na política e para os políticos. E você conseguiu, como senador, primeiro ano de mandato, trazer um relatório importantíssimo que o senador Paim e eu, especialmente, até porque tive essa oportunidade como governador de ter um trabalho totalmente direcionado para as pessoas portadoras de deficiência no meu estado, criando programas que ajudam muitas pessoas. Em qualquer momento, um país que não está em guerra tem em torno de 15% da sua população portadora de algum tipo de dificuldade. Imagine você ter 15% de uma população. E quando aprovamos o estatuto aqui o ano passado, eu disse, olha, um ano ganho. Um ano ganho porque nós avançamos num segmento, numa parcela da sociedade que vive o dia a dia. E quem mais fica apreensivo são os familiares, aquelas pessoas que estão em torno dessa pessoa que a convivência conosco faz cada dia a gente gostar mais delas. Por isso, senador Romário, tenho uma grande satisfação de ter, no primeiro ano, visto o seu trabalho, sei que vai produzir muito mais. Tem alguns projetos que estão na Comissão de Educação, que Vossa Excelência está dando andamento. Uma delas é relacionado aos bois bumbá de Parintins, que está para ser votado na sua comissão. Espero que seja votado o mais rápido possível para a gente trazer em plenário e votar. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho e pela essa prestação de contas. Acho que todos nós temos que prestar conta aos eleitores do nosso Estado, mas a todo o Brasil. Nós somos senadores do Brasil, principalmente aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Foi um grande artilheiro, não mais do que eu, mas é um grande artilheiro no futebol e está sendo um grande artilheiro como parlamentar e como senador aqui nesse Senado. Muito obrigado, senador Omar. Eu posso atestar aqui que suas palavras elas realmente são verdadeiras. Eu sei da sua luta real pelas pessoas com deficiência. Nos 2 primeiros anos meus de mandato como deputado, Vossa Excelência, como governador do Amazonas, me recebeu lá 2 ou 3 vezes e tivemos alguns debates, batemos alguns papos sobre o que poderia ser feito para ajudar diretamente a esse nicho da nossa sociedade. Muito obrigado também pela ajuda que tem me dado a CPI do futebol e no modo geral. O que nós temos em comum, presidente Romero, fora do futebol, é que nós dois realmente somos artilheiros. Segundo o nosso senador, ele já fez mais de 1000 gols. E comprovado, 1.700, inclusive mais do que o Pelé. Vamos conferir. Nobre senador Romário, eu gostaria de fazer das palavras do nosso nobre senador Paim, do nosso senador Omar também as minhas. Quero dizer que hoje você trouxe nessa casa aqui uma discussão bastante importante, que é essa questão das bolsas. Muitas pessoas desesperadas pela situação que se encontra. Eu mesmo estive lá embaixo resolvendo a questão lá que estava meio tumultuado, tanta gente querendo. De tantas pessoas que queriam ir à comissão, estava 2 salas abertas, lotadas, e ainda tinha lá quase 150 pessoas lá embaixo.
pude conversar, dialogar com a segurança, arrumamos o auditório para que todos pudessem participar e ver essa importante audiência pública que, lamentavelmente, nem pude estar lá presente para poder participar dela, mas que de longe estive presente sim, torcendo para que tudo dê certo, porque eu sei da relevância do tema que fora discutido hoje nesta comissão, como é relevante os demais trabalhos que Vossa Excelência tem feito aqui nessa casa. Eu tive a honra de ser indicado por Vossa Excelência relator do projeto do empoderamento da mulher no esporte e na política. Fizemos a aprovação por unanimidade desse projeto, que se encontra na Câmara dos Deputados, que esperamos que o mais breve possível a comissão que vai estar analisando esse projeto libere para que a gente possa sancioná-lo ainda no mês de março, comemorando no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, esse importante projeto do empoderamento da mulher na política e no esporte, que foi fruto também de ação de Vossa Excelência como relator, como subscritor do projeto, junto com a senadora Fátima Bezerra e a senadora Vanessa Graziotin. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, faço parte também da CPI do futebol, sei da importância do trabalho que nós estamos fazendo lá, eu vi a importância da sua tarefa no sentido de elucidar todo e qualquer problema que tem relativo a essa questão tão importante para nós todos. Então, o vosso relato só engrandece essa casa e só nos orgulha de ser seu amigo, seu parceiro aqui como senador da República. Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Romário. Muito obrigado, senador José. Primeiramente, dizer que temos algumas lutas em comum nessa casa e pode ter certeza que estaremos sempre à disposição para trabalhar firme e com afinco em prol da nossa sociedade. Muito obrigado.